Hoje eu quero falar da cura da mente. Eu preparei um estudo para vocês para falar sobre isso. Amém? E lá na palavra, eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque são coisas que acontecem na nossa vida, né? E nós precisamos saber como combater isso. Sempre lembrando vocês que o intuito dessa de- dessa reunião nossa é trabalhar com as emoções. É, É tipo batalha espiritual, entende? Porque nós passamos por situações nas nossas vidas e muitas vezes nós não sabemos lidar com elas. Então, cada semana nós trazemos alguma palavra que vai ajudar a você se fortalecer, a permanecer firme, inabalável, buscando em prol, né, daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Porque hoje nós entendemos que o inimigo, para destruir a gente, ele trabalha na nossa mente. Essa semana, no final de semana, meu cunhado não, meu genro, ele veio aqui em casa e estava comentando, ele veio almoçar, né? E estava comentando que hoje em dia, ele que trabalha em empresas, o que as pessoas procuram, o que as empresas procuram, não é aquela pessoa que estuda, aquela formação. Hoje em dia, o que as pessoas, as empresas precisam, elas querem pessoas estabilizadas emocionalmente. Porque as emoções, nossa, abaladas, nós perdemos muitas coisas. Existe um ataque, né? Algo que sufoca muito a gente. E aí a gente não sabe lidar com as coisas, entendeu? Então é bom, eu gosto desse, eu creio que eu tenho um chamado nessa, nessa reunião, né? Eu sinto que Deus, ele age no nosso meio, dando ferramentas, coisas simples, mas que nos levam para o próximo nível e não nos deixam cair. Amém? Em nome de Jesus, eu peço que Deus venha falando, que o Espírito Santo venha trabalhando na nossa vida, de forma que aquele que conhece a causa, a sua situação, sabe de todas as coisas, conhece o seu temperamento, ele tem aquilo, ele tem algo para te entregar. Em nome de Jesus, que eu seja um canal nas mãos do Senhor para derramar sobre cada um de vocês aquilo que Deus tem para te entregar. Em nome de Jesus. Amém? E hoje eu preparei um estudo aqui que fala assim: é a cura da mente. E lá em Efésios 6, versículo 13, fala assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Amém? Todos nós passamos por dias maus, né? Então, a Bíblia nos dá respaldo para como eu enfrentar, como eu passar por esse dia mau. Então, nesse versículo, que muitos versículos falam sobre isso na palavra, esse versículo ele fala assim, olha, que eu preciso vestir toda a armadura de Deus, para que eu possa resistir o dia mau e permanecer inabalável. Eu entendo que esse versículo fala que eu tenho que me proteger, né, vestir e, e permanecer, entende? Então, muitas pessoas não permanecem. Elas desistem nesse tempo. Depois de ter feito tudo, depois de ter acontecido todas as batalhas, todas as situações, eu preciso permanecer. Amém? E isso é vitória. Todos nós passamos por dias maus. Então, nós precisamos estar na posição para
vencer, para permanecer. A palavra de Deus, ela é verdadeira e tem poder sobre todas as circunstâncias. Então, seja o que for, a palavra de Deus, ela tem poder para enfrentar qualquer situação que você esteja passando, né? A cura da mente, ela acontece. Quando que ela acontece? Quando nós renovamos a nossa mente. Amém? Quando nós renovamos. Eu vou ler outro versículo aqui para vocês, que está lá em Efésios 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Ou seja, todos nós tínhamos ou temos, né, uma antiga maneira de viver. Então, nós temos os costumes e nós fomos ensinados a despir do velho homem. Ou seja, aqueles costumes, nós fomos ensinados a despir. Pensa assim, tirar aquela capa, né? Esse velho homem, né? Essa pessoa que eu fui com as crenças, né? Que esse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Então, o chamado nesse versículo é e serem renovados no modo de pensar. Amém? Então, está buscando um renovo no nosso modo de pensar. E o que mais? E a revestir-se do novo homem. Então, o que que eu preciso entender? Até aqui, eu sou é, resultado de tudo aquilo que eu vivi, que eu presenciei, né, na minha vida. Todas as questões, a cultura que eu vivi, os traumas que eu passei. Então, hoje eu respondo, de acordo com o que já passei. Aqui na palavra de Deus, ela fala assim: como que eu vou vencer as batalhas? Porque as lutas que eu passo hoje é de acordo com as legalidades que foram abertas na minha vida, né? Então, não tem como eu trabalhar, eu vencer isso se eu não mudar a minha vida. Amém? Eu mudar o dia de hoje, a quebrar as brechas, né? As situações. Então, não tem como eu vencer. Então, vamos lá? O que que eu preciso fazer? É renovar a minha mente e revestir-se de uma nova pessoa. Revestir-se de uma pessoa criada para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Isso tá lá em Efésios 4:22. Amém? Então, ou seja, eu preciso pegar a minha mente, que é igual fala lá em Romanos 12:2, pegar a minha mente todos os dias, ver o que que está em mim que não está de acordo com o que Deus ele diz para mim. Então eu preciso me despir, eu preciso tirar não viver mediante a isso, as coisas ruins. Amém? Ou seja, mudar a minha forma de pensar. Mudar a minha forma de pensar. Pensar como alguém, revestir-me daquilo que Deus colocou na minha vida. Alguém que eu sou. Ou seja, buscar na palavra aquilo que eu sou. E agir conforme a palavra diz para eu agir. Amém? Vamos lá. As fortalezas da nossa mente, elas são quebradas. Como elas são quebradas?
com arrependimento, renúncia e entrega total ao Senhor. Então, nós entendemos que existem pessoas, situações que causaram essas fortalezas em nós. Aquilo que a gente acredita, por exemplo, uma pessoa que me rejeita e que vai me rejeitando e que vai fazendo várias coisas comigo, ela vai potencializando aquela rejeição na minha vida, até o ponto que essa rejeição vai se formar uma fortaleza da rejeição. Amém? E eu preciso quebrar isso. Como que eu vou quebrar isso que foi formado? Se as pessoas elas me rejeitam, elas encontram espaço em mim. Existe um mundo espiritual que muitas vezes a gente não vê, eles aproveitam dessa carência minha emocional, desse lado meu abatido, quando eu passo por algumas situações. Então, nós precisamos entender que o inimigo de nossas almas, que quer roubar, matar e destruir, ele vem e achando em nós alguma legalidade, alguma forma de entrar, ele vai entrar. Então, a nossa vida ela precisa ser bem ajustada. É questão de perdão, questão de liberar, sabe? É questão de me despir daquele velho homem, daquele jeito que eu era, daquelas carências emocional, querendo atenção, querendo abatida, aquela pessoa triste, oprimida. Isso é se eu não renovar a minha mente, se eu não sair disso e me revestir de uma nova pessoa, isso tudo vai me fazer, vai dar uma abertura, vai abrir uma legalidade. A hora que o inimigo de nossas almas, que quer matar, roubar e nos destruir, olhar para nossas vidas, ele encontra um lugar que está sensível, um lugar carente, um lugar de dor na minha vida, ele vai entrar e potencializar aquilo. Como eles agem em equipe, são espíritos das trevas que agem em equipe, eles vão, eles vão, eles vêm, tipo assim, cada um vai vir atacando de uma forma nas nossas vidas. Ou seja, usando uma pessoa para me rejeitar e eu para voltar no mesmo sentimento de dor, aquele sentimento aonde que eu caí alguma vez, ou uma situação que eu passei. Vocês conseguem entender? Então, nós precisamos sempre estar nesse renovo na nossa vida. Isso é algo que tem que ser diário. A Bíblia, ela é tão interessante que elas se encontram, é como se fosse uma coisa encaixa na outra. E ela não se confunde, né? Porque os conselhos, ou seja, foram tantos anos escrevendo a Bíblia, vários personagens escrevendo, uma coisa batendo com a outra, né? E a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo e encaixa totalmente na nossa vida. Quando nós buscamos, a palavra de Deus, ela é viva e ela muda a nossa história. Ou seja, vamos voltar para ficar bem esclarecida essa parte. Quando eu encontro numa situação que é complicado na minha vida, numa situação difícil, vem esse fardo emocional que me pega, né? Uma angústia me dá desânimo, muitas vezes opressão, depressão, vários sentimentos. O inimigo de nossas almas, ele consegue entrar nos nossos sentimentos. Então, o que eu preciso fazer, que a palavra de Deus me ensina para combater isso? Revestir-se, despir do velho homem, dos velhos costumes, das velhas formas de agir e me revestir daquilo que Deus ele tem para mim, na base da palavra de Deus.
Então, eu preciso mudar a minha forma de pensar. Perceber se eu não estou me olhando com cara de coitada, com cara de todo mundo as pessoas não se importam comigo, sabe? Aquele pensamento que me joga para baixo, que me entristece, que dá dor na alma, né? Todos nós passamos por muitas situações. E esses sentimentos, eles vêm para a nossa vida. Mas conforme nós vimos aqui na palavra de Deus, nós precisamos permanecer inabaláveis, mesmo depois de termos passado por tudo, né? Passamos por tantas situações, mas permanecemos inabaláveis. Amém? Tudo certo? Estão entendendo? Vai chegar no ponto que as pessoas elas falam para você, você não vai mudar, não tem jeito. Amém, glória a Deus. Você não vai mudar, sua vida é sempre assim. E aí nós vamos ver que se nós permanecermos no Senhor, nós vamos mudar, nós vamos ser restaurados, nós vamos ser curados. Muitas vezes nós vamos nos médicos com uma enfermidade e aí eles falam: não tem cura, não tem jeito para você, mas em Cristo tem. Se eu mudar a minha vida, eu serei uma nova pessoa e muitos milagres acontecem. Aquilo que aquilo que parecia que impossível, Deus ele mostra a saída. Caminhar com Deus é caminhar em milagres e maravilhas. Caminhar com Deus é ver a plenitude, é ver a cura. Ainda que as pessoas não acreditam, Deus ele vem mudando o nosso jeito de ver as coisas, e nós vamos amadurecendo, nós vamos adquirindo maturidade do Senhor. Então nós vamos caminhar com Deus de uma forma séria, que não é só aquilo de ir na igreja, não é só isso. De uma forma assim, eu quero caminhar com Deus. Eu decido trazer Deus para os meus passos, para a minha caminhada. Eu vou viver o que a palavra diz para eu viver. Daquele coração puro, aquele coração aberto. Amém? E vamos lá. É, tem lá em Jeremias 1:10. Hoje tem bastante versículos. Fala assim: Veja, hoje eu dou a vocês autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Quando nós, quando nós tomamos posicionamento diante de Deus com toda segurança, eu decido mudar a minha vida, a minha história. Eu vou viver o que Deus quer que eu viva nessa terra. Muitas vezes o Espírito, eu creio que sempre ele faz isso, sabe? Dá aquela vontade sabe, aquela revolta de estar tanto tempo assim presa no que o inimigo ele faz na nossa vida. Eu lembrei até, eu acho que, não sei se vocês assistiram aquele filme Quarto de Guerra. Eu lembrei daquela mulher quando ela estava, o casamento sendo destruído e ela estudando a palavra, né, com uma amiga. Aí, de repente, ela acordou. Eu creio que isso é do espírito, entende? Essa revolta. E aí ela começou a falar alto, a gritar: Chega, inimigo, vai embora. Sabe, essa hora, nossa, eu acho que é o ponto que Deus precisa.
É o ponto de onde a gente entende as coisas, sabe? Sabe? Vai embora. E o Senhor, ele nos dá poder para isso. Sabe? Com toda a garra, com toda a força, com toda a energia que Deus nos deu. Sai, sai da minha. Ela dizia: sai da minha vida, sai da minha casa, sai da minha família, sai do meu casamento. Não, não lembro o que que ela falava, mas eu vou viver aquilo que Deus tem para minha vida. É uma revolta santa. E você pode ter certeza, se o Espírito te levar a isso, vai. Porque na hora que você faz isso, você entendeu que é uma batalha espiritual e que a parte espiritual do inimigo, eles são fraquinhos, porém, ele mexe com a nossa mente, com o nosso entendimento. Ele vai falando, você não vai, você não consegue, e você vai só encolhendo. Tudo de novo, aconteceu de novo, nada vai dar certo para você. Aí você voltou, você está no zero de novo, e já perdeu, e vai pondo isso na cabeça. Ele trabalha dessa forma. E você vai se encolhendo, vai desaparecendo ali em você, vai ficando fraquinha. É assim que o inimigo trabalha para destruir, porque ele não tem o poder que Deus tem. Só que Deus, ele dá para gente o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio eu vou escolher, na verdade, por isso que ele age nos nossos sentimentos. Eu vou estar escolhendo encolher. Eu vou estar escolhendo ficar no quarto fechada. Eu vou ficar escolhendo ter medo, ter insegurança, porque eu não vou ter força mais. O inimigo ele trabalha para tirar a minha energia, o meu vigor, sabe? Então eu preciso trabalhar isso na minha vida, permanecer. Eu preciso trabalhar para permanecer firme, inabalável, crendo, enxergando o mundo espiritual. Porque quando eu tiro os meus olhos das circunstâncias que Jesus falou, não olhe para a circunstância, olhe para o que Deus ele tem para a sua vida. Quando você tira os olhos do seu problema e olhe para o que Deus tem para a sua vida, você vai perceber que lá em Salmos 91 fala que tem anjos ao seu redor, que praga nenhum vai chegar na sua vida e que o Senhor nunca vai desamparar você. Ele sempre vai estar cuidando. Sabe quando você olha para a palavra, você vê que você não está fraca, que você não perdeu, que você não está só. E o inimigo, quando vem aqueles pensamentos da nossa vida, vem uns pensamentos de jogar você para baixo. Então, nós precisamos vigiar. Glória a Deus. Nós precisamos vigiar. Vigiar e orar, para que nós não venhamos a cair nas tentações. E cair na tentação é isso, eu sair da posição que eu preciso estar. Amém? Deus nos dá autoridade espiritual para destruirmos as obras do diabo e para edificarmos as obras de Deus. É preciso um posicionamento da nossa parte. Amém? É necessário arrancar do reino da nossa mente as coisas que nos matam. As fortalezas malignas, elas precisam ser destruídas. Uma limpeza precisa ser feita. A palavra de Deus, ela nos purifica e nos limpa. Amados, quando nós estamos nesses dias maus, que de tempos em tempos vem isso para nossas vidas, é hora de nos fortalecermos. E muitas vezes nós não temos forças nem de ler a palavra.
A tendência nossa, a investida do inimigo, quando vê que nós estamos fracos, frágeis, ele vai tirando a nossa energia, a nossa força. Aí nós não conseguimos fazer essa oração que nem eu falei agora há pouco. Sai da minha vida, sai da minha casa. A partir de hoje, eu vou viver aquilo que Deus tem para nossas vidas. E nós não temos força para isso. E nós não conseguimos agir, nós não conseguimos reagir. E nós somos abalados, nós ficamos favoráveis porque o inimigo ele tem para nossas vidas. Amém? Nós precisamos vigiar nisso e não perder. É, quando eu falo não perder, Deus tem uma obra na sua vida, na minha, na nossa vida. Ele tem algo grande para nós fazermos nessa terra. Deus não ia dar vida para nenhum de nós senão para cumprir algum propósito para Ele. Eu não nasci para ficar andando, para trabalhar aqui, para não ter um algo importante. Mas nós precisamos entender que o inimigo, ele não quer que eu faça esse algo importante. Ele não quer que eu entenda, ele não quer que eu ouça o que Deus tem para nossas vidas. Então eu preciso disciplinar, organizar a minha vida. É questão de mudar de pensamentos. Porque quando eu mudo os pensamentos, a hora que o inimigo ele vem para a minha vida, ele vai ver que os meus pensamentos estão em Deus. Ele vai ver que eu entendo que tem anjos ao meu redor. E eu ajo pela fé. Eu sei que Deus ele está aqui, Jesus está aqui comigo. Eu sou movida pelo Espírito Santo. Eu sou o templo do Espírito Santo. Que eu sou a menina dos olhos de Deus. A hora que ele vê isso na minha vida, essa presença de Deus, eu estar passando por tantas situações, mas a paz do Senhor está na minha vida. Na hora que ele olha para mim, eu estou agindo assim, ele não tem como entrar na minha vida, porque ele só consegue entrar se eu der brecha, né? Ou seja, se eu der um direito legal para ele entrar na minha vida. E se os meus, ele só consegue entrar aonde? Nos meus sentimentos. Se os meus sentimentos estão bons em Deus, com esperança, ele não vai conseguir entrar na minha vida. E aí o Senhor vai poder, eu vou escolher Deus, né, de corpo, alma e espírito. Eu vou escolher inteiramente Deus da minha vida. E aí eu vou deixar Deus fazer uma grande obra. As coisas para mim vão dar certo. Ainda que eu passe, ainda que eu passe por dias difíceis, o Senhor ele está me mostrando alguma coisa, eu vou entender por que que eu estou passando por aquilo. O meu pensamento vai estar alinhado com Deus. Eu vou entender, o Senhor ele vai falar comigo e eu vou entender a voz dele, os comandos dele. Nós vamos ser conectados. Mas para essa conexão, eu preciso eu preciso mudar os meus pensamentos. Eu não posso ficar pensando o que as minhas emoções querem que eu pense, estão me levando a pensar. O que os meus sentimentos estão me levando a pensar, a querer. Amados, a gente entende que o sentimento é um negócio tão difícil, esse lado emocional, que muitas pessoas, eu ouço direto, ontem à noite eu ouvi.
alguém falando que quer morrer. E vocês já ouviram isso? Dá vontade de sumir, eu devia ter morrido. Vocês entendem o agir do inferno sobre as nossas vidas? Acaba toda a nossa, acaba toda é, a nossa esperança, o nosso gás, a nossa força. E nós começamos a pensar pensamentos de derrotas, entende? Você tem tido pensamentos de derrota? Vocês precisam tomar cuidado com isso. Se por acaso tem passado pensamentos de perdas, pensamentos, isso não é de Deus. Não, não se condiz com Deus. Não se condiz com aquele que criou todas as coisas, com aquele que faz milagres e maravilhas. Quando você está conectado com Deus, Ele te revela tantas coisas. Na minha vida, Ele é incrível. Quando eu vou passar por um problema difícil, Deus me dá uma vontade de jejuar. Esses dias me deu vontade de jejuar, ia ficar 48 horas só com água. Aí eu falei assim, sabe, deu 48 horas, não tinha fome. E aí eu fui e fiquei mais tempo ainda, porque Deus estava me levando a jejuar. Agora você imagina num ponto desse quantos anjos que tem ao nosso redor, nos ajudando, nos protegendo. E aí, qual que é a intenção do inimigo? Eu não viver uma intensidade com Deus. E se eu ficar preocupada, opressiva, que mais? Depressão, opressão, ansiosa, medrosa, com raiva, são vários tipos de sentimentos. Se os meus olhos, se a minha atenção está para esses sentimentos, não tem como eu ouvir a voz de Deus, porque Ele não é o centro da minha vida. Como que eu vou saber se eu estou deixando outra coisa como centro da minha vida? Como? É quando eu penso, um pensamento, quando esse pensamento me domina, quando esse pensamento está muito forte na minha mente, eu fico muito tempo pensando. Amém? Eu vou citar aqui para vocês pensamentos que devem ser tirados da nossa mente. Pensamentos de ódio, mágoas, rejeição, decepção, falta de perdão, amargura. Então, é, eu preciso resolver. Tem coisas que é falta de perdão. Se uma pessoa me trouxe amargura, eu preciso perdoar essa pessoa. Quando eu perdoo, vai destruindo aquela, como é que fala? A fortaleza que foi construída, entendeu? Então eu preciso trabalhar dessa forma. Que mais? Pensamentos de inveja, ciúme, medo, ira. Tem outros, viu? Eu citei alguns aqui. E o que que nós precisamos? Se nós tomamos uma decisão hoje, eu não quero esses pensamentos na minha vida, porque esses pensamentos me paralisam. Eu quero uma nova vida com Cristo. Eu quero viver como uma nova criatura. Aí o que que eu preciso trazer para a minha vida? Quais as formas que eu preciso adotar? O jeito de agir? De que forma? O que que eu preciso trazer? Eu preciso pensar. Isso são coisas que vai firmar a minha identidade, entende? Então, o que que os meus pensamentos têm que ser como alguém que é uma embaixadora de Cristo, entende? Eu preciso me colocar como, tipo, eu sou a embaixadora, o embaixador de Cristo nessa terra.
Eu sou o templo do Espírito Santo. Eu sou filho de Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo. Isso tem que ser uma certeza para mim, porque isso é real. Eu tenho habilidade para isso. O que que pode fazer eu não viver como isso, com isso que Deus deixou para mim aqui, ó, na palavra? Esse aqui é um direito meu, tudo isso que eu falei. É um direito adquirido, foi comprado por um preço de sangue, de cruz. Então, é, o que que pode fazer eu não viver com essa identidade firmada? É os meus pensamentos serem diferentes, eu agir de forma contrária que o embaixador de Cristo age. Eu agir de forma contrária de uma pessoa que é templo do Espírito Santo. Ou seja, de mim saem coisas que não têm nada a ver com o Espírito Santo. Eu agi de forma contrária àqueles que são filhos de Deus, né? Muitas vezes, mesmo eu sabendo que eu sou filha de Deus, muitas vezes eu não tenho. Quem fala assim, nada para mim dá certo, tudo está errado, eu não tenho postura de filha de um rei que pode todas as coisas. Então, na palavra de Deus é tudo pela fé. E eu preciso ter postura de filho de Deus, posição, sabe? Eu sempre, quando eu falo dessa forma, eu penso assim: se eu for uma filha que saio, fico para rua, durmo na rua, eu não estou sendo uma filha que vai. O meu pai não vai poder me dar os bens, uma herança abençoada. Não tem como meu pai me dar. Porque eu estou agindo não estou agindo como uma filha que é herdeira, entende? Eu não estou agindo como uma pessoa capaz de passar para frente os bens que eu adquiri. Amém? Eu preciso buscar ser cheio do Espírito Santo e tudo depende de mim, de uma disciplina na minha vida, na minha mente, nos meus pensamentos. Vamos lá. Que mais? Estratégias para renovar a minha mente. Vamos lá. Tampar as fontes que servem de alimento para o inimigo. O que que seria isso? Tampar as fontes que servem de alimento para o inimigo. O que que o meu inimigo se alimenta? Ele se alimenta do meu pecado. Então, se eu falar, eu não vou pecar, eu começar a vigiar e não pecar, eu vou tampar a fonte que serve de alimento para o meu inimigo. O meu inimigo, ele se alimenta na minha fraqueza, entende? Quando eu não me coloco como filha de Deus, com palavras negativas, palavras de morte, se alimenta de vícios, de ira. Quando eu caio no pecado, ele se alimenta nisso. Eles são espíritos cada um responsável por uma área. Então, tem uns que se alimentam da depressão, tem uns que se alimentam do vício. Cada um alimenta de acordo com a área. E tem uns que se alimenta da perversão sexual, certo? Então, se eu tampar, se eu vigiar, não pecar, me encher da presença de Deus e começar a vencer as minhas tentações, eu vou parar de dar alimento, de ser um alimento, né, para o inimigo. Ou seja, o meu agir não vai dar mais alimento para ele, para o inimigo. E aí eu vou deixar Deus operar, né? A minha mente vai aceitar, vai começar a se conectar com Deus.
e Deus vai conseguir, porque Deus vai conseguir, eu não posso falar essa palavra, porque Deus ele é poderoso. Eu vou deixar, porque o meu livre-arbítrio, ele me impede muitas vezes de receber aquilo que Deus tem para minha vida. Se eu quiser e deixar, Deus vai agir. O negócio é que a minha mente não condiz com aquilo que eu falo que eu quero. E eu preciso deixar essa forma, isso alinhada. Vamos lá, outro item. Fechar as brechas, dos muros da nossa alma. Isso é trabalhar no seu caráter. Sabe, se eu minto, eu vou parar de mentir. É trabalhar no meu caráter. Sabe, se eu falo mal das pessoas, eu vou parar de falar. É isso, eu preciso me esforçar para isso. E isso vai me fazer uma pessoa sem brechas para o inimigo agir na minha vida. O que mais? Outro item que eu preciso para renovar a minha mente, que é importante. Levantar torres de vigias nos muros. Oração, meditação na palavra, jejum. Entende? Eu vou jejuar por uma causa. Eu vou orar 3 vezes ao dia. Sabe, levantar muros de proteção e de vigias. A oração é muro para que o inimigo ele não venha entrar na minha vida. Na hora que ele vir para me atormentar, eu estou firme na oração, cantando, louvando a Deus, assim, regrada, sabe, com disciplina. E isso vai impedir o inimigo de conseguir agir na minha vida. E a palavra de Deus fala: resistir ao inimigo e ele vai fugir de vós. Que mais? Vamos lá? Usar as armas espirituais de ataque e de defesa. Então, na Bíblia, deixa eu ver aqui, eu vou citar algumas para vocês. Na Bíblia, ela tem muitas palavras. Deixa eu ver aqui. Tem muitas palavras que me defende, ou então que eu posso atacar. Qual que é atacar? Atacar é assim, quando vem uma pessoa, quando você sente que as coisas não estão indo bem, você dá essa voz de autoridade de acordo com a palavra. Tem anjos acampados ao meu redor, praga nenhuma vai chegar na minha casa. Pode sair, porque a palavra diz isso. Sabe, eu declaro: a paz do Senhor está na minha casa, na minha vida. Isso, entende? Eu vou vencer pelo poder de Jesus, do sangue de Jesus, né? Então, tem as palavras que eu vou atacar e que eu vou me proteger. Eu estou guardada em Deus, entendeu? Então, eu vou achar onde? Na palavra. Aqui está aqui, que vamos ver. Mateus 18, 19. Vamos lá? 18, 19. Mateus 18, 19. Uma vez mais vos asseguro que, se dois dentre vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes dará, isso lhes será feito por meu Pai que estás no céu. Ou seja, aqui eu peguei uma dica para a vida. Se você juntar com mais uma pessoa que tem o mesmo propósito, daquilo que você está precisando e orar, se juntar com o mesmo propósito, o Pai que estás nos céus, ele vai te conceder. Isso Deus não vai contra a palavra dele. Se você alinhar na sua mente esse pensamento, você está ligando com o pensamento de Deus, porque isso daqui é a palavra que ele falou. Não tem como você errar. E na Bíblia tem muitas coisas assim. Vamos lá, vou ver se eu acho mais um aqui. João. Cadê João? João, João 14. Vamos lá? E se vos pedirdes algo em meu nome, eu o farei.
Então, todas as coisas, quando eu peço assim, eu oro e eu falo em nome de Jesus, entende? Só que aí, quando essa palavra, em nome de Jesus, está ligada, você acha a resposta na palavra, entende? Aí você, fazendo essa oração, você liga com Deus, você entende? Por exemplo, você vai lá em, acho que é Salmos 91 que fala: praga nenhuma vai chegar na minha casa. E aí você vai orar de acordo disso. A tua palavra, ela diz isso. Você está unindo o seu pensamento com Deus. Só que você só falar, às vezes não dá certo, porque muitas vezes você está falando de uma forma, que não está alinhada com os seus pensamentos. Entende? Eu falo com você. Praga, a Bíblia diz: praga nenhuma vai chegar na sua casa. Aí não é porque eu orei assim com você que praga nenhuma vai chegar na sua casa. Você tem que deixar essa palavra, realmente confiar nela. Você tem que crer que essa palavra é real. Você tem que agir conforme essa palavra. Vocês entendem? Muitas vezes nós oramos a palavra, porém a palavra da boca para fora. Você não está reagindo nela, você mesmo não está acreditando nela. E Deus precisa que você tenha fé para acreditar nisso, né? Naquilo que ele diz. Amém? Vamos lá, mais um item, eu acho que eu estou passando da hora. Assumir a atitude de coragem e determinação em lutar contra o inimigo. É aquilo que a gente falou. Ter coragem para lutar contra o inimigo e em crucificar a carne. Aí deu vontade de fazer, de cair alguma coisa na carne, você vai crucificar. Entende? Eu não vou seguir a minha carne, né? Eu não vou seguir aquele que eu tô com vontade de fazer, aquilo, aquela carência emocional, entende? Tem muitas mulheres que são carentes porque a vida, vocês precisam entender que tudo é um agir do inimigo. Às vezes na sua casa você tem uma carência emocional, não tem, o marido não se importa muito. Ali se você tem que ver, ter uma leitura espiritual disso. Entende? Alguma coisa, né, tá levando o marido a agir assim, e eu tô sentindo dessa forma. E aí isso tudo vai formando um quadro, propício para o inimigo agir na sua casa. Então, a gente precisa limpar a nossa casa. É questão dos filhos, amém? Muitas vezes a nossa casa tem brechas e a gente fica quieto, a gente convive com aquilo. E aí o inimigo tá ali, ele vai entrar ali, vai trazer problema, porque ele veio para matar e roubar e destruir, tá? Vamos lá? Nos firmarmos em Cristo, aprofundando o nosso relacionamento com Deus, aumentando a nossa intimidade com Deus. Aí é um devocional, uma conversa. Ele precisa ser o primeiro na sua vida. O último é buscar ser cheio do Espírito Santo, até que o fruto do Espírito se manifeste em nós, que está lá em Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito. Leia os frutos do Espírito. E olha se você está manifestando o fruto do Espírito na sua vida. Anota aí, eu acho que você já conhece, Gálatas 5:22. E veja se os frutos do Espírito está sendo manifestado através das suas atitudes, da sua vida. O que que você está manifestando? Amém? Com a sua vida. Aí, para a gente finalizar, nós devemos nos posicionar de forma ativa nesse processo de renovar a mente. Então, isso tem que ser uma coisa firme na nossa vida. Então, o que que nós precisamos priorizar? Liberar perdão para aqueles que nos feriram. Precisa fazer esse check-up, né?
liberar perdão para as pessoas que nos feriram, que contribuíram para construir fortalezas de rejeição, inferioridade ou de incredulidade. Muitas vezes nós não temos fé. Eu ouço muitas coisas, amados. Eu ouço falar que tem pessoas que têm que liberar perdão para Deus. É sério. E tem pessoas que têm que liberar perdão para si mesmo, porque carrega uma culpa tão grande. Então veja para quem que você tem que liberar perdão. E às vezes você já fez na sua igreja aquela oração assim, Senhor, eu perdoo. Quando fala libera perdão, igual eu estou fazendo aqui agora, aí você vai pensar, eu perdoo tal pessoa porque fez aquilo. Mas não é só com a sua palavra que você vai perdoar. Você tem que trabalhar para alinhar a sua mente. Os seus pensamentos precisam andar alinhados. Senão você fala, eu perdoo, mas você fala, mas por dentro não é isso que você sente. E Deus, ele olha para os nossos pensamentos. Amém? Ele lê os nossos pensamentos. O inimigo, ele pega as palavras que você fala. E tem que tomar cuidado também. Além disso, devemos assumir nossa responsabilidade pelas escolhas erradas. Então, pedir perdão. Nós precisamos resolver a nossa vida pelos sentimentos de autodestrutivos, sentimentos que destroem a gente. São esses que nós acabamos de falar. Esses pensamentos, nós internalizamos eles. E ele começa a fazer parte das nossas vidas. E através deles são construídas fortalezas que são difíceis de destruir depois, né? Aí eu preciso fazer esse processo de perdão, de revisão da minha vida, né? Para que essa fortaleza ela não seja mantida, porque essa fortaleza ela é mantida quando às vezes que eu caio. Mas hoje nós aprendemos como não cair mais, ferramentas para eu não cair. E aí eu não vou fortalecer mais essa fortaleza, entende? E aí não vou dar alimento para o inimigo mais através dela. E aí ela vai ser destruída. Que mais? Devemos perseverar na posição de liberdade que Cristo já nos colocou. Nós temos essa liberdade. Uma vida de devocional diária vai nos ajudar. Nós precisamos fixar os conceitos de Deus acerca de nós. Amém? Fixar, saber o que eu quero, sabe, ser resolvida. E isso é importante. Eu saber quem eu não sou isso. Eu sou firme, eu sou determinado, mas isso Deus vai construindo em nós, porque nós vamos passar a ser. Não aquela mulher que, não aquela pessoa que desmorona fácil, só tem palavras negativas. Nós precisamos firmar a nossa identidade com o caráter parecido com o de Cristo. Foi isso que ele veio fazer para nós. Amém? Eu quero entregar a vida de vocês, a situação de vocês nas mãos do Senhor. Eu clamo ao Senhor, eu quero ligar a minha oração com a tua oração. Eu peço, Senhor, que a nossa mente, que as suas mentes sejam alinhadas com o que Deus tem para vocês. Que cada um seja cheio do Espírito Santo. Que vocês tenham uma noite de sono tranquilo, agradável. Que vocês possam viver a plenitude de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a vida de vocês. E que dia após dia vocês vão caminhando nos princípios de Deus. E vão recebendo as curas necessárias e vão recebendo tudo aquilo que vocês têm direito como filhos de Deus. Que vocês sejam aperfeiçoados em Deus, cheios do Espírito Santo, movidos pelo Espírito, e que nenhum mal chega na tua casa.
praga alguma te alcança e que você seja determinado a viver a partir do que a Bíblia ensina que você tem que viver. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham sido edificados. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço muito porque vocês participaram aqui ao vivo. Deus derrame bênçãos na vida de cada um e tenham uma semana de bênçãos. Amém? Vou desligar aqui.